Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao final, ao último episódio da temporada 2020 da série Goiânia e seus prefeitos. Goiânia e seus prefeitos, sim, chegamos ao último episódio deste ano, dessa temporada 2020 da série que se propôs a narrar a história da capital por meio daqueles que a administraram. Então nós começamos lá desde quando Pedro do Vico Teixeira decidiu retirar o centro administrativo, a capital, a nossa querida Vila Boa, da cidade de Goiás, e trouxe aqui para Goiânia. Então viemos ao longo dos anos, das décadas, contando as histórias, as dificuldades, os êxitos daqueles que toparam o desafio tremendo que é administrar uma capital, uma cidade do porte de Goiânia, uma cidade brasileira. E hoje vamos ao derradeiro episódio dessa temporada, porque na verdade a história nunca termina, você nunca tem derradeiro episódio da história, né? Sempre tem algo a acontecer. Mas por hora a gente vai finalizando aqui o episódio com a história de Maguito Vilela, ele que venceu a eleição no último domingo, no domingo passado, né? Não sei quando você está assistindo, na verdade, o episódio, né? A gente faz como se fosse ao vivo, mas na verdade o YouTube vai assistir quando a agenda lhe permitir. E para contar essa história belíssima, ele que me acompanha desde o início do projeto e desde o início da vida, o Birajara Galho, escritor, pesquisador. Seja bem-vindo, pai. Obrigado, filho. Feliz com a conclusão do nosso propósito memorial, que nós denominamos de um bom combate memorial. Maravilha. Pai, Maguito Vilela foi eleito no último domingo, prefeito de Goiânia, numa disputa apertada, né? Parecia que ia ser mais folgada, mas foi uma disputa apertada contra Vanderlan Cardoso. Vamos lá, vamos retornar à família de Maguito. De onde veio? Quais são as raízes familiares de Maguito Vilela, pai? Do lado paterno, o sobrenome que Maguito porta, Vilela, Pablo, tem origem portuguesa, da freguesia de Santa Maria das Palmeiras, próxima a Braga, e da ilha de Faial, no arquipélago de Açores, Portugal. Aportaram no Brasil os primeiros familiares, né, os ascendentes de Maguito Vilela, em terras mineiras na década de 1720. Foi o trisavô paterno de Maguito, José Manuel Vilela, o primeiro da família a se estabelecer na região de Jataí. Ele é considerado, Pablo, como o principal fundador do município e ocupou vários cargos públicos, vindo a falecer em 1894. O pai de Maguito, Joaquim Moraes Vilela, nasceu em Jataí em 1904. Casado em primeiras núpcias com Alípia Carvalho, teve o casal Nélio Vilela e Nelita Vilela. Nelita, que era casado com Antônio Soares Neto, né? O conhecido Toniquinho JK. Aquele que formulou aquela pergunta, né, se o Juscelino cumpriria a Constituição no primeiro comício de JK em sua campanha à presidência, né, lá em Jataí, e quando o então candidato Juscelino diz que sim. Então, o autor daquela antológica pergunta: Joaquim Vilela, Fábio, contraiu novas núpcias com Nazine Martins. Aí vem o lado árabe de Maguito Vilela, né? Nazine era filha de Elias Turco, que era um libanês, conhecido como Elias Turco, um libanês, né, que migrou para o Brasil e que passou a residir na Bahia. Aí, depois da Bahia, veio para a região de Jataí, onde estabeleceu o comércio, que tinha um hotel salvo memória, Pablo, que era muito conhecido e que recebia muitos dos os mascates na época, seus ex-colegas de ofício, chamado Hotel Oriente. Acredito que o nome seja esse mesmo. Então, ele tem essa origem portuguesa, do Vilela, né? E a do árabe também, dos libaneses. Seu avô, o Elias Martins, conhecido como Elias Turco. Maguito,
Pablo, o casal teve Joaquim Vilela com Nazim, os pais de Maguito, né? 5 filhos, sendo o Maguito o caçula deles. Agora, quando você fala Luiz Alberto Vilela, ninguém vai saber quem que é Luiz Alberto Vilela, né? Mas quando você fala Maguito, aí sim, as pessoas sabem identificar, né? O atual prefeito eleito de Goiânia. E é um nome, Pablo, que é um apelido, né? que ele tinha nos campos de pelada, nos campos de futebol. Maguito sempre foi envolvido com o futebol, jogava bem. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Maguito, né? Que era um bom atacante. Eu na zaga, o Maguito atacante, habilidoso atacante. Então, é um nome que foi incorporado, né, à sua história, né? Sobretudo a história política. A história política. Maguito, Pablo, foi casado em primeiras núpcias com a jataiense também, Sandra Regina Carvalho, teve 2 filhos. Tiveram 2 filhos, Vanessa Carvalho Vilela e Daniel Elias, já pegou o Elias do seu avô, né? Do seu bisavô, Carvalho Vilela, que é o sucessor político de Maguito Vilela. Casado em segundas núpcias com Flávia Teles, né? Dali da minha vizinha, cidade natal de Pires do Rio, a Pouso Alto, a cidade de Piracanjuba. Maguito é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis em 1974. Então, apenas um resumo, um perfil biográfico do Luiz Alberto, o nosso Maguito. Ele tinha a política no sangue, né, pai? Você vê que realmente a política já estava no seu DNA, já vindo do seu trisavô, né, pai? Exatamente, que é considerado pelos historiadores, né, como o principal fundador da cidade de Jataí. Então, tem uma história política bem no sangue, ali, coladinha, bem misturada ao seu sangue. Vida política. Em 1976, Maguito se elegeu vereador e, posteriormente, chegou à presidência da Câmara Municipal de Jataí, Pablo, pela Arena, pela Aliança Renovadora Nacional, que foi o seu primeiro partido, né? Foi o seu debut político. Migrando para a legenda já do PMDB, em 1979, foi eleito deputado estadual. Já em 1986, ele não saiu mais dessa legenda, Pablo, né? Permaneceu essa sua segunda legenda, a sua segunda opção de partido, com a qual ele permanece até hoje, continua até hoje. Elegeu-se em 1986 deputado federal constituinte. Em 1990, foi eleito vice-governador na chapa encabeçada por Iris Rezende Machado. Em abril de 1994, ele o cargo de vice-governador para pleitear a sua eleição a governador. Aí tem uma história, Pato, que, de certa forma, eu faço parte dela. Nessa época, em 1994, eu era o presidente da União Brasileira de Escritores Seção de Goiás. E, juntamente com o artista plástico Elifas, nós realizamos no Museu de Arte da Prefeitura uma exposição de poemas cartazes. E eu convidei o então pré-candidato ao governo, na época era pré-candidato, era um dos candidatos ao governo pela legenda, né? Que havia se compatibilizado do cargo de vice-governador, para estar presente à mostra. E ele não foi. E foi, então, a sua então esposa, Sandra Vilela, que, durante a exposição, ela falou do projeto político, né, de Maguito, e que me convidou para integrar a parte cultural. E o Maguito, depois, posteriormente, como opção da legenda para disputar o governo de Estado, eu fui seu coordenador geral do plano de cultura do governo Maguito Vilela. Então, Pablo, nessa eleição, Maguito concorreu
foi eleito em segundo turno, e derrotando a então senadora Lúcia Vânia, então no PP, que o Maguito obtendo 1.013.000 votos, perfazendo 56,42% dos votos válidos contra os 782.672 votos, 676 votos, perfazendo 43,58% dos votos válidos atribuídos a Lúcia Vânia. Em janeiro de 98, ele seria o candidato natural à reeleição, quando eles manifesta o interesse, né, em pleitear novamente, pela terceira vez, o governo do Estado. Maguito Vilela, então, se ausenta do seu propósito, em busca da sua reeleição. Ele tinha uma aceitação, ou seja, o seu mandato como administrador do Palácio das Esmeraldas, né, estava muito avaliado, muito bem avaliado, e provavelmente teria uma eleição garantidíssima. Mas, diante da pretensão de Iris Rezende, ele se afasta, candidata ao Senado, é eleito senador, enquanto Iris, né, perde para o então deputado, ainda em busca de uma projeção maior, né, Marconi Perillo, aquela antológica virada de Marconi Perillo sobre Iris Rezende Machado. Em 1999, Pablo, ele foi então empossado senador. Em janeiro de 2002, aí sim, ele é o candidato do PMDB ao governo de Goiás, onde ele teve a oportunidade de disputar com Marconi Perillo, buscando a sua reeleição. O Maguito, Pablo, ele foi derrotado ainda no primeiro turno, por Marconi Perillo, que obteve 1.301.000 votos, atingindo um percentual de 51,21% contra os 833.554 votos, né, que chegou a um percentual de 32,79% dos votos válidos. Então, foi uma eleição muito tranquila de Marconi Perillo sobre Maguito Vilela. Nas eleições de 2006, Maguito foi candidato novamente ao governo de Goiás e novamente derrotado, agora não por Marconi Perillo, que assumiu o Senado Federal nessa eleição, né? Buscou o Senado Federal e foi muito bem eleito, mas sim sobre o sucessor, quem Marconi Perillo estava apoiando, o Alcides Rodrigues. Então, no segundo turno, Pablo, da eleição, Alcides obteve 1.508.024 votos, um percentual de 57,14%, contra 1.131.106 votos atribuídos a Maguito, que atingiu um percentual de 42,86 votos. Então, Pablo, foram duas tentativas de retorno à chefia maior do Executivo goiano, né, que empreendeu Maguito Vilela, que não teve sucesso, enfrentando, no primeiro momento, Marconi Perillo e, no segundo momento, Alcides Rodrigues. Após a derrota sucessiva, a dupla derrota, né, sucessiva ao governo de Goiás, ainda no governo Lula,
ele foi nomeado, Maguito foi nomeado pelo então ministro da Economia, Guido Mantega, para vice-presidente do Banco do Brasil. E eu fiz uma pesquisa, Pablo, e foi muito bem avaliada a administração do Maguito. Muito bem avaliada mesmo. Aí depois, quando você imagina que provavelmente não voltaria Maguito a disputar mais um pleito eleitoral, não. Né? Em 2008, ele é candidato eleito à prefeitura de Aparecida de Goiânia, o maior colégio eleitoral do estado, e é reeleito em 2012, né? As duas eleições eleitas no primeiro turno. Então, ele fez uma avaliação muito bem positiva. Tanto é, que, salvo memória, na primeira eleição dele, como eu disse, nesse primeiro turno parecido, acho que teve 81 alguma coisa percentual dos votos. Na outra, eu acho que não chegou a tanto, foi 62, 63, mas sempre bem avaliado. Uma coisa interessante, Pablo, em 2016, que era o último ano do segundo mandato de Maguito Vilela, prefeito de Aparecida, eu fiz uma visita ao Maguito, a sua esposa Flávia Teles, no condomínio onde o casal reside, para entrevistá-lo, Pablo. Na época, eu estava escrevendo a biografia do seu primo em primeiro grau, recentemente falecido, médico em Jataí, Dr. Geraldo Vilela. Então, nós almoçamos juntos, eu fiz a entrevista com o Maguito, e que resultou da publicação desse livro aqui, ó, que é o Dr. Geraldo Vilela, um médico pioneiro em Jataí, o médico que mais fez partos na história de Jataí, Pablo. É impressionante. Eu não sei como que ele tinha tempo para outras coisas, né? Então, ginecologista, obstetra, que mais fez parto, impressionante. Aí, conversando com o Maguito, ele falou, deixando a prefeitura, eu havia escrito recentemente a biografia do ex-governador Ari Ribeiro Valadão. Ele tinha um livro do Valadão. Ele comentou comigo, né? Ele e a esposa. O Gali, eu estou deixando a prefeitura, estou pensando em escrever minha biografia. Eu falei, eu acho que está na época. Não, João de governador, né? Acho que ainda não, governador, né? Eu tenho muita biografia para ser escrita ainda, né? Aí ele brincou, não, mas estou deixando a prefeitura. Eu falei, não, nós veremos isso no futuro. E o futuro, né, Fábio, como disse isso, né? Muito mais pleito pela frente. Muito mais pleito pela frente. Então, o Pablo, chegamos à eleição de 2020, Maguito eleito prefeito de Goiânia. Deixa eu contar a história de um pouquinho do bastidor da eleição de Aparecida, né? Naquele momento, existia um sentimento muito baixo astral mesmo, deprimente, assim, da população de Aparecida, porque ela se sentia como uma espécie de dormitório, uma cidade dormitório de Goiânia. Os empregos estavam em Goiânia e eram pessoas que não tinham condição de renda, de morar em Goiânia, optavam por Aparecida. Então, é uma cidade rica, com muito emprego lá, mas que a autoestima da cidade, da população, estava muito fragilizada e tal. Por uma sequência de administrações muito ruins que a Aparecida teve, né? Foi assim, uma cidade com o dinheiro que tinha, era para estar muito mais arrumada, a população percebia isso, e acabou que não foi virando. Por N problemas que não vem ao caso aqui. Maguito tinha visto a experiência de Íris, que no ato de humildade, depois de ocupar todos os cargos que ocupou, retornou à prefeitura de Goiânia. O Íris o aconselhou, o Lula o aconselhou a tentar a prefeitura de Aparecida de Goiânia. Naquele contexto, né, o PMDB era um aliado do Partido dos Trabalhadores, né? E aí, Maguito relutou um pouco, pensou, falou, mas se o Íris foi para ser prefeito, por que eu não posso ser prefeito de Aparecida, né? Então foi esse movimento, e ele fez uma administração que realmente restabeleceu a autoestima do povo de Aparecida. Hoje as pessoas sentem orgulho de Aparecida. Vejo que Maguito não só venceu, foi reeleito, como fez seu sucessor, que foi reeleito também.
Então, o Gustavo Mendanha, ele é muito... Ele reverencia o legado de Maguito, porque ele sabe que é herdeiro dele. E Gustavo Mendanha já aponta um nome que certamente vai estar aí nos próximos 40 anos, 50 anos de vida pública em Goiás. Ele vai estar no debate porque já é cotado para 2022, já se pensa em voos maiores para Gustavo Mendanha, embora seja de família política também, mas é a boa administração, o legado de Maguito, que o dá suporte para pleitear para ser de Goiânia, que ele está conseguindo manter o bom legado que herdou de Maguito Vilela. Então você vê que a Aparecida reposicionou Maguito para a política. Naquele contexto, ele achou assim, não há mais o que fazer, depois de uma administração bem avaliada, como no almoço você viu lá, pai. E aí, só que aí vem a possibilidade de governar Goiânia, sabe? Quando o Íris fala assim, realmente, quem endurece chuteiras, todo mundo já sabia nos bastidores que Maguito, muito respeitoso, mas caso o Íris não quisesse, caso o Íris se ausentasse do cenário político, Maguito ocuparia. E foi o que aconteceu, né, pai? Foi. Acredito, Pablo, que tenha sido uma opção, uma sucessão natural dentro do partido. E que você foi muito feliz, Pablo, nessa colocação. Maguito trouxe, sim, uma personalidade, uma identidade para a cidade Aparecida, que até então ela não tinha. É uma cidade histórica, né? Antecessora à própria edificação da cidade de Goiânia, mas que não tinha uma personalidade. E Maguito, sim, trouxe, né, essa personalidade à cidade Aparecida. Então, Pablo, em momento algum, pelo que nós sabemos, até onde o nosso conhecimento alcança, né, Maguito não forçou em momento algum a pretensão, né, de buscar a eleição, a possível eleição, de ser candidato pelo partido, né, na ausência, que seria natural, em busca de uma reeleição. Eu acredito que Íris teria uma reeleição tranquila, eu acredito, a menos que acontecesse algo trágico, como ocorreu em 98, né? Acho que o momento agora é outro, ele teria essa eleição, mas por razões familiares, né? Idade, enfim, ele optou, né, por encerrar. Eu não sei ainda, não tenho essa certeza, essa convicção de que eles realmente, né, tenha se ausentado do gramado político. Eu não sei. O tempo dirá. Né? Se ele assumir a condição de líder do hoje, né, o MDB em Goiás, um cargo, eu não sei. É uma incógnita. Eu não tenho convicção disso. Eu acho que o Estado inteiro ainda não tem convicção nenhuma de que realmente tenha aposentado as chuteiras políticas. Né? Bom, Pablo, sai Maguito, candidato a prefeito de Goiânia. A assessoria de Maguito Vilela, Pablo, as pessoas que trabalham a pauta, a agenda cultural, procurou as instituições culturais do Estado, convidando os presidentes, membros das diretorias, né, alguns artistas, para uma reunião presencial. Mas uma reunião presencial, né, restrita pelo momento pandêmico, né, onde o Maguito, juntamente com seu vice, com seu coordenador de campanha, o Agenor, né? E, junto com o então candidato a vice-prefeito, estariam presentes na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, né? Uma conversa com a classe. E isso ocorreria às 16 horas, não me recordo que dia, Pablo. E foi justamente no dia que foi diagnosticado sob suspeita a contaminação de Maguito, né, por esse vírus do mal. E ele não compareceu, mas todo o seu staff, o filho, o candidato a vice-prefeito, os coordenadores, estiveram no Instituto, reunidos conosco lá. Pablo,
quando nós iniciamos esse programa, nós vivíamos sob a égide, né, dessa pandemia mundial. Mas jamais nós poderíamos imaginar que, no fechamento do programa, até então, com o prefeito eleito ou com a prefeita eleita, né, nós encontraríamos um cenário de uma eleição de primeiro turno, de segundo turno, né, inimaginável. Inimaginável, né? Afetado pelo coronavírus, Maguito, sob os cuidados médicos, do que tem de melhor na medicina brasileira, né? No Einstein, em São Paulo, não participou do primeiro turno, não participou do segundo turno, né? Infelizmente, inconsciente, entubado, numa situação delicada de saúde, né? Então, ele não participou do pleito, né? Deixou gravações anteriores, né? Até ser contaminado. Então, foi uma eleição inimaginável, que entra para a história política, não de Goiás, mas do Brasil como um todo. Foi um caso único, pelo menos que nós temos conhecimento de um prefeito, né, postulante ao executivo máximo de uma capital. Máximo de uma capital. Eu vou falar alguma coisa, Pablo? Ah, sim, filho, desculpa. Então, Pablo, no primeiro turno foram outra coisa, atípica que nunca havia ocorrido, Pablo, o número de candidatos a prefeito de Goiânia. Quantos postulantes? Foram exatamente 16. 16, acredito que o número seja correto, 16 candidatos, Pablo. 16 candidatos. Eu acredito que se o Íris tivesse saído candidato, esse número certamente seria bastante reduzido. Eu acho que não motivaria tantas pretensões. Bom, vamos lá. No primeiro turno, Maguito obteve 217 mil votos, 217.194 votos, um percentual de 36,2%. Enquanto Vanderlan, que passou para o segundo turno, ele obteve 148.739 votos, um percentual de 24,67%, ou seja, quase que 12 pontos de vantagem para Maguito Vilela. Eu fiz uma conta, Pablo, somando o percentual, à exceção de Vanderlan, dos mais votados, de Adriana Corse descendo essa ladeira de percentuais obtidos, o percentual de 36 de Maguito Vilela soma quase minimamente ultrapassado pelo percentual de todos os outros 14 candidatos, Pablo. Quase que a somatória de todos os outros 14 candidatos, claro, com exceção de Vanderlan. E uma diferença de votos, Pablo, né, de 217 mil, né, praticamente 70 mil votos de frente no primeiro turno. Vem o segundo turno. Eu não sei exatamente, isso é para os cientistas políticos, né? Não para o seu pai, que é um pesquisador, diria um biblioteiro da historiografia goiana, no caso, tratando agora da política, para que tenha um melhor tratamento científico, para que tenhamos uma compreensão do que aconteceu nesse segundo turno. Se Maguito teve essa frente de praticamente 70 mil votos, nós vimos um segundo turno com um percentual, mas bastante reduzido da sua diferença para o candidato Vanderlan. E um percentual assustador de abstenções, em torno de 36%, do eleitorado goianiense.
essa história, essa definição, essa leitura, né, Pablo, fica para os cientistas políticos, os estudiosos da área, né? Foi o estado do Maguito, pela sua delicada condição de saúde, internado em São Paulo, entubado, sem saber sequer que estava concorrendo a um segundo turno, que desmotivou os seus eleitores do primeiro turno, ou que não foram votar, ou a pandemia influiu de tamanha maneira que causou uma abstenção em torno de 36%, nós não sabemos. Mas foi uma eleição atípica e que, com um número reduzido de percentual de frente, Maguito foi eleito com 277.497 votos, né, perfazendo 52,60% dos votos válidos, contra os 250.036 votos de Vanderlan, do PSD, que atingiu um percentual de 47,40%. Ou seja, 5,2%, quanto no primeiro turno, com todos os outros candidatos, ele teve 12, quase 12 acima de Vanderlan, e com uma diferença de votos, Pablo, de praticamente 27 mil votos. Muito próximo. Então, é uma eleição atípica, que não teve, Pablo, você que trabalhou isso com o tempo todo e ainda continua trabalhando, principalmente no bom jornalismo que é praticado na Rádio Interativa com o Zé Luiz, né, sobre o que aconteceu com essa eleição, né? Então, Pablo, nesse momento de ausência, né, o seu sucessor político, o filho Daniel, né, toma a frente, muito mais do que o candidato a vice-prefeito, Pablo, né, e toma a frente da eleição. Toma a frente da eleição. Então, foi uma eleição atípica, onde eu acredito que o vice poderia ter participado mais, que seria natural, né? Ele entrou na chapa para isso, né? Teria uma responsabilidade administrativa, né? Na ausência do titular para isso, mas não apareceu. Então, é uma eleição atípica, né? Do vice-prefeito, da pouca participação do vice-prefeito Rogério Cruz, que é natural do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, né? Onde nasceu no dia 1º de setembro de 1966, pastor evangélico, né? Da área de comunicação, assim como você, Pablo, né? E que tem uma boa fluência de fala, né? E que me surpreendeu, né? A não participação. Enfim, agora fica a incógnita, né? A interrogação, né? Quando nós teremos o Maguito de volta? E quando nós teríamos o Maguito de volta, Pablo, né? Com as bênçãos de Deus e da ciência, né? É isso que todos nós queremos, né? Que ele assuma o cargo legitimamente, né? Conquistado, mas que em condições Maguito chegará ao Paço Municipal? É uma incógnita, né? Nós temos menos de um mês, né, para termos essa resposta. E é o nosso desejo, né, e pedimos a Deus, novamente, a ciência, né, que chegue na melhor condição possível, né, de assumir a prefeitura de Goiânia, né? Então, uma história diferente, né, de um governador, né, que exerceu tantos outros cargos importantes, né, prefeito de uma cidade do interior de Aparecida, e que se torna, pela primeira vez, prefeito de uma capital. Ou seja, né, Maguito, né, vestindo todas as camisas, né, todas as camisas, né, de uma pretensão eleitoral, Pablo. Todos os cargos possíveis no estado de Goiás, ele foi eleito para todos. Vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, vice-governador, presidente da Câmara, não prefeito, esquecer não, presidente da Câmara de Jataí, presidente da Câmara, senador e prefeito.
realmente é uma trajetória belíssima e que é isso, a nossa torcida é para pronta recuperação dele, para que ele possa vir assumir o cargo, porque o goianiense confiou nele, mesmo ele ausente do debate por uma questão totalmente compreensível, o goianiense confiou nele. A nossa torcida é para que ele se recupere o mais rápido possível, realmente. Parece que as últimas notícias são boas, né? De que são boas, animadoras. Ele vem se restabelecendo, a nossa torcida é essa. Pai, foi bom o programa, hein? Foi muito bom, muito informativo. As pessoas que não conheciam realmente agora sabem muito mais sobre quem é, de onde veio as raízes de Maguito Vilela e toda a sua trajetória, toda a sua longa trajetória, né, pai? Pai, finalizamos, né, a temporada 2020. 2024 a gente volta com mais um episódio aí, com o próximo prefeito de Goiânia. A gente volta com outro, contar mais uma história, mais uma biografia. Muito obrigado por me acompanhar nessa trajetória, ter aceitado o convite, a ideia que a gente teve, indo para Pirenópolis, sabe? Tinha uma ideia de um jeito, de outro, não sei o que, chegamos ao formato, e esse conteúdo está aí na internet agora, para que ele fica para a posteridade. As pessoas que quiserem pesquisar, quiserem conhecer mais a capital de Goiânia, sempre vão ter esse material ao seu dispor, vai estar aqui na internet, enquanto existir YouTube, vai estar por aqui, né, pai? Obrigado, também, pai. Pablo, e também materializado em livro, né? E nós faremos uma antologia. Vai prometendo que a gente não sabe se vai cumprir, fica prometendo que não sabe. Que nós faremos, né, Pablo? Novamente com a bênção de Deus da ciência, num ato presencial, o lançamento ao final de 2021, próximo ao aniversário de Goiânia. Então, esse é o projeto de materialização do seu pai, na internet, né? E também dessa forma tão gostosa, tão aprazível, né? Materializada em livro. A forma mais duradoura de conhecimento é o livro. Não tem como, assim, ó. É por ali que o conhecimento realmente permanece, estabelece nas bibliotecas, sempre ao dispor das novas gerações terem acesso àquele conteúdo, àquele material. Sempre alguém vai descobrir um livro e ter acesso a essa informação. Pai, um beijo. Foi ótimo, hein? Até o próximo, Pablo. Um beijo, filhinho. Até o próximo. E vocês que nos acompanharam até aqui, espero que tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram a metade do que eu e meu pai gostamos de produzir, a gente já está super satisfeito. Foi muito prazeroso para nós. Durante esse momento de pandemia, a gente encontrar para conversar de um assunto que a gente conversaria em situações normais, história política, são as situações mesmo quando estamos em almoço de família, quando sentamos num bar para comer um tira-gosto e beber uma cerveja, são os assuntos que permeiam a nossa conversa. E agora a gente faz aqui, com vocês aqui nos acompanhando, é um prazer, é uma honra ter a sua companhia, a sua audiência. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que gostam de história, que se interessam por política em Goiás, política em Goiânia, política no Brasil, porque eu tenho certeza que elas vão gostar do conteúdo que aqui criamos, do conteúdo que aqui compartilhamos, beleza? Se você ainda não fez, se inscreva no canal também, que é muito importante para aumentar a relevância do trabalho que desenvolvemos aqui na internet. Pai, um beijo e até a próxima. Um beijo, filhinho. Até mais. Tchau a todos vocês.